a primeira coisa que eu quero conversar contigo é em relação à fisiologia, aos hormônios da tireoide. Como que é a fisiologia dos hormônios da tireoide na gestação? Vamos conceituar isso então, olha só. Quando a gente fala sobre os hormônios da tireoide na gestação, a gente tem que lembrar que quando a paciente engravida, né, no momento que ela engravida, o hormônio que começa a ser produzido pelo sincício trofoblasto é o HCG, certo? Então, o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, a gente, inclusive, pede, né, quando a gente quer fazer diagnóstico laboratorial de gestação, a gente pede o beta-HCG. Por que a gente pede o beta-HCG e não o HCG? Porque se a gente for estudar a molécula da gonadotrofina coriônica humana, ela tem uma subunidade alfa e uma subunidade beta. E se a gente for pegar a molécula do TSH, que é aquele hormônio que estimula a tireoide a produzir os seus hormônios, o TSH, a subunidade alfa do TSH, ela é igual, exatamente, idêntica à subunidade alfa da gonadotrofina coriônica humana. Então, se você olhar para as duas moléculas, pensa assim, imagina na sua cabeça as duas moléculas, né? Tenho aqui, ó, HCG, gonadotrofina coriônica humana, e aqui eu tenho o TSH. Se pegar só a subunidade alfa, ela é a mesma. O que muda é a unidade beta, a subunidade beta. Por isso que para fazer diagnóstico, né, bioquímico de gravidez, a gente pede o beta-HCG e não o HCG total, justamente porque a gente vai ter aí aquela subunidade alfa que é comum a outros hormônios, inclusive o TSH. Olha que interessante o que acontece. Como ela começa a inundar de HCG a sua circulação, a placentinha ali começou a formar primeiro o sincício trofoblasto, daí começou a formar a placenta e começa a inundar a circulação dessa gestante de HCG, de gonadotrofina coriônica humana. Lembra que na fisiologia esse HCG faz um pico com 10 semanas, aí com 10 semanas começa a cair, né? E a partir de 12 semanas que a gente considera, né, que o HCG ele definitivamente estabiliza, né? Ele vai ficar em níveis mais baixos. Mas esse monte de HCG, de gonadotrofina coriônica, tem subunidade alfa, que é igual ao TSH. Olha que interessante. Sabe o que a tireoide interpreta? A tireoide interpreta assim, bom, tá chegando um monte de HCG aqui em mim, né? Aqui na tireoide. E... pô, mas essa molécula tem uma parte dela, né? A metade dela é igual ao TSH, né? Que é aquilo que me estimula, que é aquilo que é produzido pela hipófise anterior. Lembra que o TSH é produzido pela adenohipófise, pela hipófise anterior. E esse TSH é o que me estimula a produzir os meus hormônios. Se eu tenho aqui um HCG que tem uma parte muito parecida com o TSH, eu vou responder. E ela responde, gente. A tireoide da gestante começa a responder. Tanto que ela começa a produzir mais T4. O T4 livre, né, que é o hormônio da tireoide biologicamente ativo, ele começa a aumentar. E toda a gestante, né, quando ela começa, então, aí a ter uma produção de HCG, ela começa a aumentar aí o T4 livre, a produção de T4 livre. Tá, beleza, mas aí, Jader, me diz uma coisa, se começa a aumentar a produção de T4 livre, isso é importante para ela e é importante para o feto, não é? É importante, porque o feto, no início do desenvolvimento, ele usa só os hormônios tireoideus da mãe. A tireoide do feto, ela só consegue começar a produzir os seus próprios hormônios, ela vai ter capacidade plena, né, de estar produzindo sozinha os seus próprios hormônios, entre 16 e 18 semanas de gestação. Então, até 16, 18 semanas, o feto ele depende dos hormônios da tireoide da mãe. Então, por isso que é importante que ela tenha realmente essa elevação do T4 livre. Tá, tudo bem, eu entendi. Mas assim, ó, a placenta ela não produz estrogênio também? Produz, ela produz estrogênio. Que tipo de estrogênio mesmo? Especificamente o estrogênio placentário se chama estriol, né? Lembra que tem 3 tipos de estrogênio no corpo feminino, né? O estradiol, que é o principal, que é o estrogênio ovariano, a estrona, que é o estrogênio periférico, produzido na gordura, no fígado, o hepatócito, né? E no músculo, e tem o estriol. O estriol é aquele que é produzido na placenta.
O estriol, gente, ele tem a capacidade de fazer aí um aumento daquela globulina carreadora dos hormônios da tireoide. Então, a TBG, né, a Thyroid Binding Globulin, que é aquela globulina ligadora, né, dos hormônios da tireoide. E isso faz com que a gente tenha definitivamente um aumento, né, dos hormônios tireoideus totais, só que a fração livre ela começa a diminuir. Porque com o aumento dessa proteína, né, ligadora, né, dos hormônios da tireoide, ela diminui a oferta de hormônio da tireoide livre, de T4 livre. Tá, mas então quer dizer que quando tá ligado a essa globulina é biologicamente inativo? É isso, é biologicamente inativo. Tá, então quer dizer que no frigir dos ovos, né, no balanço de tudo aí, pode ter um aumento da demanda e esse aumento da demanda pode fazer com que esse feto careça de hormônio da tireoide? Pode acontecer. E isso pode gerar consequência? Pode. Por isso que a gente precisa ficar sempre atento. Então, a fisiologia é essa, né? Tem que lembrar que o HCG ele é muito parecido, então a subunidade alfa é idêntica ao TSH, a tireoide, então, ela vai começar realmente a produzir mais, né, os seus hormônios, só que, paralelamente a isso, também existe um aumento da TBG, né? E tendo esse aumento da TBG, eu vou, no total, eu vou acabar diminuindo a minha oferta de T4 livre, justamente porque o estrogênio placentário, o estriol placentário, aumentou essa globulina carreadora dos hormônios da tireoide. Certo? Então, precisamos estar atentos. Esse feto, ele pode sofrer efeitos de um hipotireoidismo e a gente, como profissional da saúde, a gente precisa estar atento a isso para saber agir no momento que realmente isso aconteça.